Nosso contato agora é com o vice-líder do bloco de oposição ao governo na Câmara dos Deputados, do Senado. Me corrigiu aqui a Laís Gotardo, nossa produtora. Vou começar tudo de novo, hein, Laís? Para ficar legal. Vice-líder do bloco de oposição ao governo no Senado, o senador Ataídes de Oliveira, do PSDB. Tudo bem, senador? Tudo bem, Wellington. Boa tarde. Tudo e boa tarde certo. também a todos os nossos ouvintes aí da nossa querida Rádio Estadão. Muito obrigado pela atenção, viu, senador? Repercutindo aqui um pouco mais a entrevista da presidente Dilma Rousseff ontem, né? Entrevista de última hora, para falar um pouquinho aí sobre temas que estão em destaque no noticiário, falou sobre corrupção, falou sobre economia, desaceleração econômica, admitiu que demora do governo em perceber a gravidade da crise, né, econômica, segundo publica hoje o jornal O Estado de São Paulo. Vocês têm vocês da oposição, né, têm essa mesma percepção em relação a essa demora do governo? O governo acerta quando admite esse eventual erro, senador? Wellington, veja só, o problema da crise econômica hoje no nosso país é uma crise que foi construída ao longo dos anos pelo governo Lula e com a sequência da presidente Dilma. Ou seja, isso aqui não foi um ocaso, como aconteceu com a bolha nos Estados Unidos. Isso aqui foi montado, foi arquitetado dentro do governo. Então, essa declaração desastrosa da presidente Dilma falar que agora, tardiamente, reconhece a crise. Isso aí é só para salvar a pele desse governo desastroso e corrupto, o Wellington. Veja só, essa taxa de juro vem falar agora de cortar número de ministérios, reduzir secretarias, reduzir gastos, cortar cargos comissionados. Wellington, nós estamos há mais de 10 anos na tribuna chamando a atenção deste governo, exatamente para estes fatos que hoje eles estão aí reconhecendo. Ou seja, não dá para admitir em hipótese alguma. Veja só, depois de uma taxa Selic de 14,25%, uma inflação de 10%, uma retração do PIB acima de 2%, um desemprego, Wellington, que eles maqueiam que hoje está acima de 28%. E eu quero provar isso na tribuna hoje. Senador, desculpa, senador, só para não perder o fio da meada, como é que o senhor vai provar aí que há maquiagem aí nos números do desemprego? Adianta para a gente aí. E adianto, com todo prazer. O PEA, que é a população economicamente ativa, que hoje é algo em torno de 96 milhões de pessoas, né? O PNAD contínua, que faz, então, essa pesquisa, né? Erradamente, disse agora, por último, que o desemprego é 8,1. E isso representa 7 milhões e 700 mil pessoas. A geração nem, aqueles que nem estudam e não trabalham, são 10 milhões de pessoas de 17 a 29 anos que não entram na pesquisa, não entra no critério da pesquisa. Veja isso, Wellington. Mas deveria entrar, senador? O seguro-desemprego, que hoje nós temos 9 milhões e 300 mil pessoas, também não entra no desemprego. E essas pessoas estão desempregadas, evidentemente. Olha esse outro dado. 2 milhões e 100 de brasileiros que nos últimos 30 dias procuraram emprego com carteira assinada e não encontraram, essa metodologia tira eles, então, de desempregado e joga como desalentado. Resumindo, hoje nós temos 29 milhões e 100 mil brasileiros fora do mercado de trabalho.
Isso representa algo em torno de 28% a 30%. E esses números são maquiados e o povo brasileiro não sabe, Wellington? Senador, Então, desculpa, é que o nosso tempo está um pouquinho apertado. Eu queria até pegar o gancho aí da resposta, da explicação do senhor, porque a presidente Dilma Rousseff hoje, durante a entrevista a rádios do interior de São Paulo, ela reclamou de um certo pessimismo, né? Não deu nomes, né? Mas reclamou de um certo pessimismo. Melhor do que falar, vamos ouvir a presidente. Quanto mais pessimismo houver, quanto mais gente torcendo para o quanto pior, melhor, mais longa será essa travessia. E ela não é passada só pelo Brasil, ela é passada por todos os países do mundo. Ontem, por exemplo, foi chamado a Segunda-feira Negra, porque os mercados chineses dissolveram-se. Senador Ataídes de Oliveira, do PSDB. O senhor não está torcendo contra não, né, senador? o Wellington, contra fatos não há argumentos. Ou seja, essa história de que a oposição está torcendo para o pior, jamais. São os números, o Wellington, e que, de repente, o povo brasileiro não sabe. Por exemplo, a nossa dívida pública passou os 4 trilhões, nós vamos pagar quase 500 bilhões de juros esse ano, Wellington. Ou seja, eles montaram tudo isso, e não dá para a gente agora esconder. Só o prejuízo do Banco Central com o swap este ano, Wellington, já somou 57 bilhões de reais. Nós já perdemos esse ano 122 bilhões de reais em arrecadação. Nós tivemos uma perda de poupança de 40,941 bilhões de reais. Ou seja, esse argumento falso da presidente Dilma e do Lula, isso é para enganar o povo brasileiro, é mais um engodo. Nós não estamos aqui torcendo não, pelo contrário, nós estamos ao longo dos anos alertando a eles para o risco, mas meter a mão no dinheiro do povo, gastaram irresponsavelmente e agora está sem saída e fica dizendo que a oposição fica torcendo para o pior. Não, isso não é verdade. Não era isso que nós queríamos para o nosso Brasil, para o nosso povo. Ok, senador, infelizmente nosso tempo está esgotado, mas eu agradeço a participação, vice-líder do bloco de oposição ao governo no Senado, o senador do PSDB, Ataídes de Oliveira. Muito obrigado, um ótimo trabalho para o senhor, inclusive como presidente, né, da CPI do CARF, né, senador? Qualquer dia, se precisar de informações também sobre a CPI, estamos aqui à disposição, viu? Estamos trabalhando para um país melhor. Essa é a verdade, não para um país pior. Um abraço. Wellington, muito obrigado.